Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer estar novamente com os irmãos para juntos aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Esta feita para falar sobre a lição de número 10, que tem por título O Senhor Jesus cura hoje. Estamos trabalhando a lição referente ao primeiro trimestre de 2021, que nos fala sobre o verdadeiro pentecostalismo e tem sido muito proveitoso. Eu quero convidar você a estar comigo mais uma vez nessa jornada, porque a cada dia que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nós crescemos na fé e somos edificados pelo Senhor. Eu preciso que você, que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like ou dislike, ative também o sininho das notificações para que você possa receber todas as novidades que têm sido postadas no canal. Você vai estar contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento desta ferramenta. Se você também deseja ser um semeador, veja na descrição do vídeo como você pode fazer. Está aí na tela também o QR Code do canal que vai te direcionar para o Pix, caso você queira colaborar. Vai ser de grande valia para continuarmos propagando a palavra de Deus através deste canal Dia com Deus. Como de praxe, estarei projetando na tela a imagem da lição. Então você que não tem a lição pode acompanhar de acordo com o que está sendo apresentado na imagem. E você que já tem lição, só é ir destacando, marcando, para que você possa estar atento a tudo que está sendo dito. É imprescindível também estar com o exemplar bíblico em mãos, para que você possa tomar nota de todas as referências que irei citar no decorrer da aula. Vem comigo mais uma vez, será um prazer compartilhar desse conhecimento com você. O Senhor Jesus cura hoje. O textuário da nossa lição está lá no livro dos Salmos, capítulo 103, verso 3, que nos diz assim: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática nos diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Na leitura diária de segunda a sábado, observe que eu sempre recomendo que essa leitura seja usada como devocional, porque, primeiro, você vai estar em contato com a Bíblia todos os dias da semana, além do que você vai estar expandindo o seu conhecimento relacionado ao tema que está sendo trabalhado na lição. Então, na segunda, Êxodo 15, 26, a cura de enfermidades é uma promessa de Deus desde o Antigo Testamento. Na terça, o Senhor Jesus nos deu poder para curar enfermos. Na quarta, os discípulos de Jesus ungiam os enfermos com óleo e os curavam. Na quinta, a cura de enfermos acompanha a pregação do Evangelho. Na sexta, os dons de curar estão entre os dons espirituais e por isso são atuais. E no sábado, ungir os enfermos para trazer a cura é uma prática atual. A nossa leitura bíblica em classe está em Isaías capítulo 53, versos 4 ao 6 e Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. Vamos começar com Isaías, que nos diz assim: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mateus 8. E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então esta é a leitura bíblica em classe, sobre a qual iremos nos debruçar. Os hinos sugeridos são de número 7, 415 e 517 da harpa cristã.
Objetivo geral da lição: esclarecer que a cura divina acontece hoje. E os objetivos específicos são conceituar a cura divina na Bíblia, pontuar a cura divina como parte da salvação e refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Então, vamos estar atentos a esses tópicos sobre os quais irei trabalhar nessa aula. Na introdução, temos de forma muito clara que, assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão a tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Então veja que foi algo que aconteceu no passado e que está dentro de todo o panorama bíblico, mas que não cessou, que não se extinguiu, continua atual, continua presente, e nós temos que navegar nessa direção, porque é assim que a palavra nos orienta. Porque as curas em Cristo, elas não têm apenas um propósito, elas têm vários propósitos. E Jesus sabia e queria e fez, conforme planejou, para nos mostrar que o homem precisa ser atendido em suas necessidades por completo. A cura divina na Bíblia, que é o tópico de número 1. Ela tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento e a prevenção de doenças como orientação bíblica, além das curas no Novo Testamento. Falando de saúde pública no Antigo Testamento, perceba que lá em Êxodo 15:26, no período do Pacto do Sinai, Deus havia estabelecido uma condicional para que o povo de Deus, para que o povo de Israel fosse obediente, e a contrapartida seria: nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então o texto é muito diretivo, mas para isso os israelitas precisavam obedecer às orientações de Deus, e naquela época transmitidas através de Moisés, que era o guia, o libertador do povo. A cura acontecia de forma milagrosa e se dava em termos muito diretivos, porque Deus a operava ou as operava e demonstrava para todos que estavam em volta que o milagre estava sendo estabelecido segundo o seu santo poder. É importante destacar que naquela época existem alguns aspectos sobre os quais as pessoas não pensam. Imagine a quantidade de pessoas que saíram do Egito rumo à terra de Canaã e tiveram aquele momento de peregrinação no deserto. Essas pessoas não tinham um banheiro público, um banheiro químico à sua disposição. Essas pessoas não tinham nenhuma estrutura governamental de saneamento básico. Era muita gente. Não havia postos de saúde, não havia vacinas. Então era necessário que fossem adotadas principalmente medidas preventivas para cuidar da higiene daquele povo. Qual era o lugar onde eles faziam as suas necessidades fisiológicas? Então toda uma estrutura precisou ser montada de acordo com a sabedoria que Deus dara aos líderes, no sentido de preservar a saúde física do povo, a saúde espiritual indiscutivelmente, mas também a saúde física. Perceba que são pormenores que às vezes nós não atentamos, mas que fazem toda a diferença. Perceba que onde há pessoas, onde há comida, onde há excrementos, também aparecem insetos, aparecem roedores, aparecem transmissores de doenças. Então todos esses aspectos precisam ser levados em consideração. E aqui no subtópico de número 2, o autor fala sobre a prevenção de doenças, é algo bíblico.
Quando a Bíblia fala sobre alimentação saudável, sobre bons hábitos que contribuem para a saúde, nós podemos observar que o padrão estabelecido lá no livro de Levítico, capítulo 15, sobre higiene, capítulo 17, sobre alimentação, além de envolver o aspecto cerimonial para realizar os ritos direcionados ao santo culto ao Senhor, estavam associados ao desenvolvimento de uma cultura, o desenvolvimento de uma rotina, o desenvolvimento de hábitos saudáveis para preservar a saúde da população. Nós não podemos passar por essas páginas da Bíblia de forma displicente, achando que não há nenhum significado além do que está escrito, porque a Bíblia é a palavra de Deus viva. Então há um significado que vai além daquilo que uma simples compreensão humana pode absorver. Então perceba que a religião naquele momento se colocara como um veículo eficaz de conscientização coletiva. Então era uma questão de saúde pública, além de purificação espiritual. No Novo Testamento, isso também se mostra presente e percebemos que em algumas referências como Mateus 15, Romanos 14, 1 Timóteo 4, 3, algumas coisas que eram especificadas na lei para os israelitas como um ritual para o momento e pré-requisito para que Deus aceitasse o culto, no Novo Testamento já deixam de fazer parte desse formalismo para a espiritualidade, mas para a garantia de saúde no corpo físico, porque em termos espirituais Jesus cumpriu a lei, cumpriu tudo que foi estabelecido no Antigo Testamento para que através dele nós pudéssemos ter acesso ao Pai e pudéssemos desenvolver a nossa vida espiritualmente. Então esses rituais deixaram de servir para um crescimento espiritual e passaram a ser praticados num âmbito mais prático, secular, no sentido de preservação. No Novo Testamento podemos perceber também as curas que Jesus realizava. Eram muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes, e quando elas iam ao encontro de Jesus, Jesus fazia questão de realizar o milagre para demonstrar que havia uma perspectiva de salvação e para demonstrar que Deus também se preocupava com a saúde, a transformação e a recuperação do homem de forma integral. Veja como o autor coloca: o Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo. E isso não mudou com o tempo, pois a promessa da cura divina continua valendo. Há de salientar também que naquela época a tecnologia relacionada à área de saúde não era tão desenvolvida como hoje. Então algumas doenças que aos nossos olhos hoje parecem simples, para aquela época eram doenças que conduziam à morte, para as quais não havia cura através da medicina humana. Deus então intervia de forma miraculosa para ministrar a cura sobre a vida dessas pessoas através de Cristo. Precisamos também entender que a cura divina faz parte da salvação. Perceba que no discurso profético de Isaías ele fala sobre a obra redentora de Jesus no Calvário. E no Novo Testamento encontramos indícios disso. Quando falamos de salvação, é um termo que se aplica em diversas ações de Deus no Antigo Testamento, como o livramento da escravidão, da fome, da espada, das enfermidades. Mas no seu cerne, quando nós olhamos numa perspectiva atual, podemos falar sobre a salvação da condenação eterna, que é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Podemos ver isso em 2 Coríntios 5,19 e Hebreus capítulo 2, verso 15. Me permita fazer referência a esse texto de 2 Coríntios 5,19,
para que possamos juntos meditar naquilo que o apóstolo Paulo escreveu acerca desse conceito. Segunda Coríntios 5, 19. Deixa eu colocar na tela para que você possa acompanhar comigo. Diz assim o trecho: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Deixa eu pegar do verso 18, para entendermos o contexto. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então perceba, quando falamos em salvação na Bíblia, falamos nesse projeto de Deus, de onde Cristo reconcilia consigo o mundo. Deus realiza essa obra através de Cristo. Então, salvação envolve esse aspecto. Ou melhor dizendo, é o cerne, o foco de Deus reconciliar o homem consigo mesmo. Quando falamos no termo religião, que vem do latim religarem, e tem a ideia de religar o homem com Deus, reatar o elo, Mas, de verdade, ao nos debruçarmos sobre a Bíblia, percebemos que não é a religião que realiza isso. Quem realiza isso é Cristo, porque Ele é o elo de ligação. A Bíblia diz que há só um mediador entre Deus e os homens, ou entre Deus e o homem, falando de uma forma abrangente, que é Cristo. Cura divina. Quando observamos lá a declaração de fé da Assembleia de Deus, há uma definição relacionada à cura como ato da soberania, graça e misericórdia divina, através do poder do Espírito Santo, que através do poder do Espírito Santo restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Cristo. Recapitulando, um ato da soberania, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Veja que, como base para essa declaração, temos a referência de Mateus 14:14, Lucas 4:18-19, Atos 10:38. Nós, quando estamos enfermos, geralmente procuramos um médico. E isso é saudável. E isso é uma coisa pertinente. A Bíblia nos fala que existiam médicos no cenário do ministério de Cristo, do ministério do apóstolo Paulo, e o próprio Jesus disse que os doentes precisam de médico. Mas quando os recursos da medicina, quando os recursos da ciência se esvaem, precisamos entender que só Deus, através da manifestação do sobrenatural, consegue ministrar a cura que nós precisamos. E o Senhor nos dá uma instrução lá na carta do pastor Tiago, capítulo 5, versos 14 e 15, que para quem está enfermo, procure o presbítero da igreja para que ele possa receber a unção com óleo, e a oração da fé salvará o doente, se tiver pecados serão perdoados. Então perceba que há uma recomendação bíblica em relação à cura divina, porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Quando os recursos da medicina se esvaem, Deus é poderoso para atuar, ministrando a cura divina. Então não sejamos radicais ao ponto de dizer, eu não quero tomar nenhum tipo de remédio, porque há coisas que Deus permitiu que o homem fizesse, através da sua inteligência, através do seu conhecimento. Mas para aquilo que o homem não pode alcançar, Deus está presente para fazer. Quando falamos sobre esse dueto, salvação e cura, juntando agora os dois aspectos, podemos observar que a obra de Jesus é completa, porque a expiação que ele realizou no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico. Desde o Antigo Testamento andam juntos esses dois termos. A cura espiritual geralmente precede a cura física.
Veja o que nos diz Salmo 103, verso 3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então perceba aqui, perdão dos pecados para a salvação, cura divina para a saúde física. Tremendo. E a Bíblia nos traz algumas passagens que nos remetem a isso. Podemos meditar depois Mateus 9, Tiago 5,15. É importante que não fiquemos restritos a essa aula, aquilo que eu explano aqui na lição, porque é de forma resumida. Então é importante depois se debruçar sobre o texto bíblico, se debruçar novamente sobre a própria lição, ler várias vezes, examinar também com um dicionário bíblico, enciclopédia, livros acessórios à lição, para expandir o conhecimento acerca do tema. O subtópico 4 nos traz a referência de Isaías 53, onde o próprio Novo Testamento faz a interpretação do versículo 3 e 4 do capítulo 53 de Isaías. O Evangelho de Mateus, perceba, aplica essa palavra lá em Mateus 8,17, falando sobre o ministério de cura do Senhor Jesus. O verbo sarar, pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física. Isso é demonstrado de forma muito clara no ministério de Jesus. Podemos acompanhar aí no Novo Testamento. E essa cura também é espiritual, pois diz respeito à salvação. Veja o que diz lá em 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Coisa maravilhosa, a obra de Deus é completa. Deus realiza a cura espiritual através da salvação, manifestada na vida daqueles que aceitam a Cristo, e também a cura física, fazendo com que as pessoas tenham saúde. Para concluir, vamos falar um pouco acerca do tópico de número 3, a cura divina e os desafios atuais. São muitos os desafios atuais. Entre eles, entender a natureza da enfermidade através do discernimento que Deus nos dá. Doenças são enfermidades, que causam sofrimento ao ser humano. Aquilo que desestabiliza a saúde física das pessoas. Elas são consequências do pecado, e isso ocorre de forma direta ou de forma indireta, pois se não existisse pecado, não existiria doença. Mas não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Perceba que quando olhamos para a vida de Jó, por exemplo, Jó não estava doente porque pecou. Jó estava doente porque estava sendo provado por Deus. Então é importante ter esse discernimento. Eu vou dar um exemplo particular. Conheço uma pessoa que testemunhou para mim e na família dele tem um histórico de avô, tio, que sofre com distúrbios mentais. E ele, por ser cristão, ele também tem essa dificuldade e na igreja ele não conseguiu encontrar uma solução através da oração. Então começou a se pesquisar a fundo sobre qual seria a origem dessa doença. E eu estou dizendo isso para quê? Para entendermos que tem doenças que têm diversos tipos de origem. E o problema que ele tinha, que o levava para um quadro depressivo, era que o cérebro não produzia uma determinada substância de forma suficiente. E um dos médicos que o examinou conseguiu detectar isso, e através de um medicamento ele conseguiu regular essa função cerebral e passou a produzir a substância na quantidade adequada. Então, através do medicamento, ele não teve mais problemas mentais, deixou de apresentar o quadro depressivo, porque o problema dele não era um problema espiritual e não era um problema emocional, era um problema oriundo de uma disfunção fisiológica. Ou seja, não era aquela oração para expulsar demônios, para expulsar seta maligna, e nenhum cuidado emocional que iriam sanar o problema dele, mas um medicamento para regular a função fisiológica.
Já existem pessoas que têm um quadro depressivo porque foram vitimadas por uma seta maligna ou por uma possessão maligna, e isso através da oração espiritualmente conseguimos resolver. Há outras pessoas que sucumbiram às pressões externas do cotidiano, um problema familiar, uma perda grave na família, pressões no ambiente de trabalho, uma crise financeira. Então, assim, é importante entendermos que as doenças têm origens diferentes e precisamos pedir a Deus discernimento para saber como lidar com esse problema. Por isso é importante que haja atuação de profissionais da área de saúde, por isso é importante que haja atuação de um líder espiritual, para que possamos discernir e enfrentar a enfermidade de forma adequada. Enfermidade entre os crentes é um dos aspectos que o autor traz. Alguns homens de Deus não conseguiram se livrar de doenças. E esse é um desafio que às vezes foge à compreensão humana. O apóstolo Paulo, por exemplo, tinha um espinho na carne. E tudo indica que era uma enfermidade. Não posso afirmar com certeza, mas indica que é uma enfermidade. Timóteo tinha problemas no estômago. O próprio Paulo recomendou que ele tomasse vinho para tratar a enfermidade do estômago. O próprio apóstolo Paulo dá um depoimento em que deixou Trófimo doente em Mileto, 2 Timóteo 4:20. Então perceba que na própria Bíblia Sagrada, o texto fala sobre pessoas enfermas. Quem foi Paulo? Um homem que Deus usou para curar muitas pessoas. Quem era Timóteo? Pastor de igreja, crente, cheio do Espírito Santo. Mas tiveram problemas de enfermidades. Isso é inerente a qualquer ser humano. Todos estamos debaixo do mesmo sol. Não significa que devemos nos conformar com a doença, mas devemos entender que estamos passíveis também a sofrer de enfermidade. O subtópico de número 3 nos fala sobre não confundirmos a doença com possessão maligna. Eu dei até uma pincelada sobre isso. E a Bíblia nos fala que Jesus conferiu à igreja poder para curar enfermos e libertar oprimidos do diabo. Então nós devemos usar essa autoridade em nome de Jesus para diminuir o sofrimento do ser humano. Porque Jesus tem saúde para dar a todos. Mas nem sempre compreendemos o plano de salvação de Deus para determinada pessoa. Dois aspectos importantes precisamos observar. Preste muita atenção nisso aqui. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há demônio. Isso de alguma forma traz muitas consequências negativas na vida da pessoa, pois as machuca. E isso não é incomum entre nós. Pessoas que às vezes são expostas a uma situação constrangedora, quando na verdade não estão sofrendo com aquele problema. Jesus é Senhor e não servo. Ele cura como quer, onde quer e de acordo com a sua santa vontade. E existem casos que são particulares. Voltando ao aspecto de Jó. Jó estava enfermo porque foi provado por Deus. Há pessoas que estão enfermas porque viveram uma vida dissoluta. Alguém que fuma a vida inteira, por exemplo, e adquire câncer de pulmão, ele mesmo provocou a enfermidade dele. Então, cada caso é um caso e Deus sabe como trabalhar na vida de cada pessoa. Isso significa que não devemos orar? De jeito nenhum, devemos orar em todos os casos. Porém, Deus trata de forma individualizada de acordo com cada situação. Pastor, e a igreja hoje? Nós não conseguimos ver tantas curas como antigamente? Claro que não. Muitas pessoas têm sido curadas na igreja. O problema é que nós, às vezes, queremos enxergar a cura como um espetáculo promovido para entretenimento. E a cura divina não é isso. A cura divina visa atender às necessidades específicas daquele que está doente, restaurando-lhe a saúde e promovendo-lhe salvação. Isso tem acontecido, sim. Poderia acontecer numa intensidade maior, numa quantidade de vezes maior, poderia, mas isso não é uma questão que é limitada por Deus. Isso é uma limitação provocada pelo próprio ser humano, que às vezes não se coloca
condição ou na posição de vaso para que Deus possa usar-lhe. Então vamos continuar crendo, vamos continuar confiando, vamos continuar orando, pedindo a Deus que manifeste esses dons espirituais através das nossas vidas, e mesmo que não haja o dom através da vida de alguém, que nós possamos também orar, porque a Bíblia nos dá autoridade e nos dá acesso ao Pai para orarmos até pela nossa própria cura, para que Deus possa concretizar e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Então, que Deus abençoe a sua vida. Essa lição não tem o objetivo de esgotar o tema, mas sim de falar algo a respeito para que auxilie na nossa compreensão. Que você tenha uma semana vitoriosa, que você tenha uma semana de conquistas, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida e que a cura que você precisa possa te alcançar de uma forma sobrenatural, para que você seja mais do que vencedor em Cristo. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes nós pensamos. Olha o exemplo de Naamã, que precisou mergulhar no rio 7 vezes para receber a sua cura. Não era como ele imaginava ou queria, mas como Deus quis fazer na vida dele. Então guarde essa palavra no seu coração e seja vitorioso na presença do eterno Deus. Foi um prazer estar com você. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Aguardo você para a próxima aula, em nome de Jesus.